Oi, pessoal, boa noite. Oi, boa noite. Agora Oi, vai dar Carol. certo. Agora vai. A gente teve um pequeno contratempo com esse Teams para variar, né? Mas estou agora mandando aqui para os grupos também para o pessoal ir entrando. Todo mundo desesperado aqui, me mandando o WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, coitado do povo. Tudo querendo te assistir, Carol, e deu errado a salinha anterior. Mas eu estou conseguindo repassar para o pessoal aqui. Eu só vou pedir só 5 minutinhos, Carol, para eu terminar de mandar aqui do Tranquilo. dinheiro, do dinheiro do povo. Realmente esse Teams tem pregado peças, né, na gente. Tanto para vocês da instituição, como para a gente que lida com isso, né? O pessoal da Nacional, enfim. O pessoal da Nacional também tem tido probleminha. Aí a gente está tentando mitigar o máximo possível, mas tá difícil. Gente, Tu vai estás dando no boa login? noite. Tu tá no Oi? login de outra pessoa? Sim, da Pri, que é a gestora do Desembolando. É só ela que tem a conta paga pela Anima, entendeu? Entendi. É ela que tem. Então, por conta disso, eu tenho que acessar pelo dela. Acho que agora só falta mais uma sala e deu. Peraí. Eu tenho as salas aqui do nosso acolhimento que a gente usa, que a gente faz. Muita gente vem daqui, que é o pessoal de diversos lugares. Espera aí, Carol. Ai, Deus. Foi. Bom, agora para quem eu mandei foi, para quem eu não mandei, ou para quem não recebeu, agora já foi. Paciência. Vamos lá. Ah, deixa eu ligar minha câmerazinha aqui. Tu achas melhor Gente, esperar uns minutinhos para o pessoal entrar ou a gente já começa? o pessoal já está conseguindo entrar. Quem for entrando, puder já sinalizar, tô aqui, gente. Já me ajuda. Já ajuda bastante. Massa. Olha aí, o pessoal, tá vendo? O Ei, pessoal tá entrando. Gay, você falou Pessoal, que ele vão é pedir muito. cuidadinho com o microfone, Faz o tá? seguinte, imprime as Deixa eu ver imagens. se eu consigo ver quem é. Tá, Peraí, pesquisa aí. Eu disse, peraí. abre a banda Pronto, consegui. Pode compartilhar a tela, Bruna, por favor. Uhum. Só Pedir responder. reforços à Bruna, porque hoje o teclado do meu computador resolveu não pegar direito. Então, por exemplo, passar slide, coisa assim, às vezes está travando. Então, para minimizar qualquer problema, Pronto, vou pedir abrir para ela seu me ajudar. slide. Vou botar aqui em tela cheia. Eu não sei se você sabe, mas você pode silenciar o chat se ficar fazendo plim para você aí, Carol? Tá chegando para vocês esse barulhinho, né? Não, mas tá chegando o meu próprio, o meu próprio barulhinho. Mas se você precisar e quiser dar Ah, também não, essa. tranquilo, tranquilo. Eu já abri aqui porque qualquer coisa eu posso ir Tá, lendo também. vou compartilhar. Ok. Enquanto o Bruna abre, eu vou me apresentar direitinho para vocês, mas eu só queria, já assim, o que eu pensei a gente conversar hoje, né? E a todo momento vocês podem ir perguntando, vocês podem ir, enfim, interrompendo mesmo, tá? Eu acho que Bruna vai ficar aí nesse controle Agora máximo parece que vai dar certo. de tempo, mas vocês podem ir perguntando o que vocês quiserem. Pode passar, Bruno, por favor. Para me apresentar, eu coloquei um slidezinho com a minha apresentação, uma foto, tentando não estar com a cara de acabada de psicóloga hospitalar. Então, vamos lá. Com a minha trajetória na psicologia hospitalar, né? Eu entrei na psicologia desejando fazer psicologia hospitalar. Eu tinha algumas experiências no hospital, porque muitos familiares meus são profissionais de saúde,
mas não fazia ideia o que era isso, né? Então eu comecei a psicologia pensando nisso, sem fazer ideia o que era isso. Logo no início, eu fui me interessando por tudo que tinha psicologia hospitalar, por tudo que estava relacionado a essa área de ensino, enfim, era residência, então eu ficava participando de aulas que tinham alguma coisa sobre residência. Descobri que existia uma especialização que era legal para me tornar psicóloga hospitalar, então eu ia atrás disso. Era uma palestra, era um evento, enfim. E aí eu fui me apaixonando por psicologia hospitalar, então foi reforçando aquele desejo inicial, né, de fazer essa especialização. E aí, na metade do curso, eu comecei a fazer estágio num grande hospital. Eu não me apresentei, a questão do tempo, né? A gente correndo para as coisas dar certo, Eu não te não, apresentei, Carol. Normalmente eu que falo, né? Olha, gente, essa é a não, tá tudo Carol. Meu certo. Deus. Esse caos que aconteceu aqui era quase tudo, podia ter sido tudo organizado com Bruna para acontecer tranquilamente, porque a psicologia hospitalar é isso. É o caos e a gente tentar driblar os problemas e fazer a coisa dar certo. Então, dava para ser um ensaio isso aqui, brincando, brincando, mas era. E aí, eu sou daqui, né? Sou de Pernambuco, Recife, professora da UniFG aqui de Pernambuco, Campus Boa Vista e Campus Piedade. E aí tem um hospital de grande porte, um dos maiores, o maior hospital que a gente tem no Recife, que é o Hospital da Restauração. Então, eu comecei a fazer estágio no Hospital da Restauração, fiz estágio por mais de 3 anos aí durante a minha graduação, e isso só reforçou todo o meu desejo. Depois disso, assim que eu saí da graduação, eu passei no programa de residência, que é essa especialização prática, é 80% prática, e 20% teórica. Então, eu fiz residência num, que é tido o segundo maior hospital daqui de Pernambuco, que é o Hospital Getúlio Vargas. É um hospital que ele é especialista em urgência de porta aberta. Então, é a segunda maior urgência aqui do estado. É um hospital especialista em traumatologia. Então, meu programa de residência foi uma residência muito profissional em urgência, emergência e trauma. Logo depois do mestrado, eu fui fazer, desculpa, logo depois da residência, eu fui fazer mestrado em saúde do adolescente e pediatria. E aí eu pus aqui, né, psicóloga hospitalar, com experiências em. Então, o Hospital Getúlio Vargas eu fiz minha residência, mas é o local que eu trabalho atualmente. Eu também estava trabalhando até mês passado, quer dizer, até esse mês, no início do mês, numa maternidade aqui do estado. O nome da maternidade é Cisam. E eu também coloquei aí algo que. Eita, eu escrevi errado o hospital aí. Mas algo que foi bem importante na minha experiência profissional, que foi o Hospital Provisório Recife 3, Boa que noite. foi, boa noite, que foi o hospital de Covid, tá? Então, estive na linha de frente aí do Covid, tanto no Hospital Getúlio Vargas, quanto no Hospital Provisório, tá? E atualmente eu também sou pesquisadora, faço parte de uma pesquisa aqui no hospital, no nosso Hemocentro, aqui do estado, que é no Hemop. Essa pesquisa ela tem vinculação com a USP e o NIH. E também, como eu disse no início, eu sou professora, agora como professora TI, aqui em Pernambuco, tá? Na UniFG. Tá aí Por que meu e-mail, professora caso TI, Carol? Porque parece que professora TI, ela tem uma carga horária para a sala de aula e para questões administrativas da instituição, tá? Então, semana passada vocês tiveram aula com Fábia, também professora TI, e também existe a modalidade professorista, que era o que eu era até então, vinha, dava aula e agora estou participando de outras atividades aqui na instituição também. Show. Então, tá aí meu e-mail, tá? Meu telefone. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que a gente vai conversar aqui. Falar sobre psicologia hospitalar é um conteúdo gigantesco. E em 1 hora é pouquíssimo, em meia hora nem se fala, né? Então, tô tentando correr aqui desesperadamente para dar tempo da gente falar tudo. Pode passar, lá tá eu tentando passar aqui no meu computador, vê só. Então, gente, eu trouxe bem rapidinho um processo histórico para a gente entender de onde vem a psicologia hospitalar, né?
a gente vai ter alguns marcos importantes na nossa profissão, enquanto intervenção junto a políticas públicas. Então, em 1940, é quando a psicologia ela entra e ela é reconhecida nos hospitais psiquiátricos. A gente, não sei em que momento do curso vocês estão, mas é comum a gente discutir esse processo antes da reforma sanitária e como a psicologia, antes desse processo, dessa reforma sanitária, da reforma sanitária, como era atravessado esse fazer do psicólogo. Então, independente de onde ele estava, tinha um fazer completamente atravessado por processos sociais. Então, o hospital psiquiátrico era um modelo completamente institucionalizado e um modelo completamente hierárquico. Então, esse lugar ele era de cuidado ele era bastante questionável, né? Depois disso, a psicologia, em 1950, ela começa a adentrar os hospitais gerais. Então, ela sai desse formato da psicologia assistencial à loucura e ela começa a ganhar um espaço maior. Na década de 80, a gente dá um salto aí para a regulamentação da psicologia da saúde. Então, é visto que existe uma especialização da psicologia, e essa especialização psicologia da saúde. No entanto, dentro dos fazeres da psicologia hospitalar e dentro dos fazeres da psicologia da saúde, entendia-se que a psicologia hospitalar ela poderia estar inserida na saúde, mas não era suficiente. O nosso conselho, ele traz num... Ixi, esqueci o nome. Mas, referências técnicas em psicologia hospitalar, ele traz um pouquinho dessa história, e aí ele traz alguns marcos de discussões mesmo bem importantes, se a psicologia hospitalar caberia na psicologia da saúde. E aí a gente entende que são lugares que estão próximos, mas que eles têm fazeres e têm olhares, têm técnicas diferentes. Eu já estou entregando para vocês algumas coisas que a gente vai conversar um pouquinho, mas por conta do tempo a gente não conseguiria discutir tão ricamente esses processos. Mas aí em 80 é regulamentada a psicologia da saúde e tem um salto importantíssimo. A gente lembrando a reforma sanitária, lembrando a Constituição de 88, lembrando a regulamentação do SUS aí, a gente começa na década de 90 ter a inserção desse profissional em hospitais públicos. Então, tem a necessidade desse profissional, mesmo que de forma ainda muito longe do que a gente reconhece hoje, enquanto fazer da psicologia hospitalar, mas esses profissionais eles começam a ser inseridos. Os primeiros concursos públicos do SUS começam a acontecer aí na década de 90. Então, as pessoas ainda estavam galgando esse espaço, tentando entender técnicas, teorias sobre tudo isso. Eu tive a honra de trabalhar com pessoas que foram a história da psicologia hospitalar aqui em Pernambuco. Tem diversas pessoas, São Paulo, que tem uma contribuição riquíssima para os processos teóricos que a gente encontra hoje. Então, é pura história, uma história viva, uma história recente. Eu digo que o SUS é uma menina aí de pouco mais de 30 anos. Então, para uma política pública desse tamanho, dessa magnitude, a gente tem crescimentos teóricos importantíssimos e são gratos a essas pessoas que abraçaram esses processos e realmente se debruçaram em teorias, em articulações, para eu ter de ser uma psicóloga hospitalar hoje. E aí, o último quadrantezinho, a gente tem a regulamentação. Vê, é reconhecido em 2000, mas a regulamentação da psicologia hospitalar, ela acontece em 2007, tá? Então, esse é um breve processo históricozinho nosso. Bruna, pode passar, por favor. Então, qual a intersecção entre a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar, né? Eu conversei brevemente com vocês no slide anterior que são processos diferentes, são processos distintos. E já entregando aí o que seria uma discussão para essa pergunta, a psicologia da saúde, e quando a gente vai falar em psicologia, saúde e hospitalar, ela se torna sinônimos
em muitos lugares fora do Brasil. Aqui no Brasil é que a gente legitima essas especializações como distintas, mas é tudo muito próximo e às vezes muito confuso. Quando a psicologia é da saúde, a gente entende que é um contexto amplo de fazer saúde. Bruna, passa para o próximo slide, por favor. Bruna? Obrigada. Então, é um conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais da disciplina da psicologia para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, a identificação da etiologia e diagnóstico dos correlatos de saúde, doença e funções relacionadas análise e aprimoramento do sistema e regulamentação da saúde. O que é isso? É entender que a psicologia da saúde, ela tem um olhar amplo aos processos de saúde. Ela está à frente de tudo que está relacionado a processos educacionais, científicos e profissionais do fazer saúde. Ou seja, eu estou falando que a psicologia da saúde, ela não está só na atenção terciária, que é o hospital, que é a atenção especializada, a atenção de um processo de doença. Ela está em escalas anteriores. Ela está na promoção e na prevenção. E também no tratamento. Ela está dentro de um contexto amplo de saúde. Então, onde é que eu posso encontrar a psicologia da saúde? Posso encontrar, por exemplo, em um PSF, eu posso encontrar em estruturações de políticas públicas, eu posso encontrar em amplos espaços. Onde é que eu encontro a psicologia hospitalar? O nome está dito, dentro do hospital. Eu vou pedir para vocês, gente, eu estou vendo que o pessoal do chat está falando algumas coisas. Para, enfim, eu não perder qualquer coisa, podem abrir o microfone e perguntar aqui, tá Eu vou bom? te ajudando, Carol. Eu vou lendo para Pode ser. você. Eu vou te Massa. ajudando, que aí o pessoal vai podendo falar, né? Mas a Sim, primeira pergunta que fizeram já aqui é a psicologia do hospital, né? Hospitalar também abrange o profissional ou somente os pacientes? pessoal, em alguns contextos, por exemplo, quando eu estive atuando junto à Covid, a gente fazia intervenção tanto a profissionais quanto a pacientes naquele contexto excepcional. A psicologia hospitalar, ela tá para o paciente, ela tá para a família e ela tá para a intersecção do paciente e família junto à equipe de saúde. Mas a assistência emocional ao profissional, ela vai ficar com outro direcionamento. Comumente a gente tem na gestão atendimento psicológico ao profissional de saúde, mas que não é psicologia hospitalar. Vai ser uma intervenção ambulatorial, tá? Cadê? Pode encontrar. Isso, a psicologia hospitalar, ela também, aqui a pergunta, pode encontrar em pacientes terminais nos tratamentos paliativos, isso. A psicologia hospitalar, ela está dentro de todas as fases do processo de doença e também para essa fase final, que é a fase conhecida aí como a paliação, mas que não é restritamente para o paciente terminal. A paliação exclusiva, sim, é para o paciente terminal, mas o contexto de paliação é trazer qualidade de vida para o paciente. E essa qualidade de vida ela precisa ser prioridade desde o primeiro momento de um contexto de doença no hospital ou fora dele. Mas falando sobre o hospital, que é o local que eu atuo, desde o primeiro momento que o paciente pisa no hospital, ele precisa ter a paliação dentro desse processo mais amplo, dentro desse contexto mais amplo, tá? Então, Bruna, passa para o próximo slide, por favor. Então, aí, gente, o que eu estava falando anteriormente. A psicologia da saúde, ela está num contexto amplo. Que contexto é esse? Ela pode estar na atenção primária, e aí eu coloquei o que pode corresponder aos postos de saúde na equipe EMUT. Ela prevê ações curativas e principalmente preventivas. A atenção secundária, que ocorre nos ambulatórios e já prevê um nível de especialidade médica, ou seja, o ambulatório de psicologia, que é um dos grandes furos que a gente encontra no SUS, de forma geral. Aqui em Pernambuco, é bem difícil a gente encaminhar um paciente para um ambulatório, para essa atenção secundária.
Não sei como é a realidade de outros serviços, de outros setores, mas de outros estados, principalmente. Mas pelo que eu escuto, por rodas de conversas, por eventos que a gente dialoga, a gente entende que é uma dificuldade a nível realmente nacional. Então, o ambulatório, que é o atendimento especializado, é uma das grandes problemáticas que a gente encontra no serviço de saúde pública. E aí, a atenção terciária, que é a atenção de alta complexidade, que é onde esse serviço ele é prestado diretamente nos hospitais. Recentemente, eu tinha recebido uma proposta para trabalhar na atenção quaternária. Que atenção é essa? É a atenção à assistência ao paciente que vai fazer implante ou implantado. Desculpa, transplante, eu falei implante, vê. Transplante ou transplantado. Então, esse processo que é um outro nível de atenção, mas que comumente nem é colocado nessa ordem, que também é de alta complexidade, ele engloba aí essa atenção terciária, mas que existem atividades, atribuições muito específicas para o paciente implantado, mas eu não tenho experiência nessa, nessa especialidade, nesse nível de atenção, tá? Que é o transplante. Ó, Carol, Oi? isso é uma questão que eu também achava, tá? Antes de eu ter aula contigo, Carol foi e é minha professora há 2 anos já. É, se a psicologia hospitalar se encontra muito no setor de oncologia, né? Enfim, que precisa de uma atenção especial e tal. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso e já vou deixar aqui a outra perguntinha, que a pessoa pergunta quais são os principais desafios e aprendizados em residência de psicologia hospitalar, né? E quais as habilidades para chegar lá, né? Então, falar um pouquinho aí da parte oncológica, que é onde eu também achava que existia, e depois essa parte aí sobre o chegar lá aí. Tá, vamos lá. A oncologia, e eu vou trazer isso um pouquinho na minha fala, mas focando no local que eu trabalho. Eu vou trazer algumas fotos do local que eu trabalho e falar um pouquinho sobre as necessidades, as singularidades desses locais. A oncologia é um dos locais que vai ter necessidades, vai ter eh, o psicólogo ele vai ter a necessidade de entender contextos clínicos, médicos, propriamente ditos, para intervir junto a eles. Por exemplo, hoje eu estava no hospital, hoje foi um dia que bombou solicitações. A gente atende por busca ativa, indo até o paciente. Por exemplo, eu sou psicóloga da clínica médica. Eu posso fazer busca ativa em todos os pacientes da minha clínica, mas hoje tiveram faltas de alguns colegas. Então, tiveram algumas clínicas descobertas. É, tiveram diversas solicitações no hospital inteiro, então hoje a gente teve que correr um bocado para dar conta. Uma dessas solicitações descobertas era de um paciente que tinha lá eh, um diagnóstico que a gente não conhecia, teve que pesquisar, porque não é da nossa clínica, não é algo que a gente tem familiaridade. A gente pesquisou e percebeu que era nada mais, nada menos que um câncer de cabeça de pâncreas. Esse tipo de tumor, ele comumente tem uma evolução muito rápida e muito nociva ao paciente. Então, a gente já entendeu o que era isso. Ok, vamos falar com a equipe médica. A gente conversa com a equipe médica e eles trazem que, de fato, é um diagnóstico muito pesado e com um prognóstico, com um tratamento muito limitado. Possivelmente, ele vai ser um paciente de paliação exclusiva. Ok, então o que é que essas informações estão dizendo para a gente? Quais são os recursos que a gente vai estimular desse paciente? Quais são os recursos emocionais que a gente vai manejar e estimular no nosso atendimento? Então, a clínica do paciente, as demandas de saúde dele, vão dizer como nós vamos intervir nesse caso, tá? Então, a oncologia, comumente a gente entende, setores muito pesados, a oncologia, mas todo setor dentro de um contexto de doença é um setor muito pesado. Obviamente, a oncologia ela tem uma limitação, muitas vezes médica mesmo, e muito mais representativa. A gente tem uma representação social sobre a oncologia de uma forma muito limitante.
Então, muitas vezes, nós, enquanto psicólogos, estamos ali para tentar resgatar essa esperança, tentar resgatar recursos outros de enfrentamento a esses processos de doença. E aí, fazendo um link com a outra pergunta sobre a residência. A residência, ela vai mostrar para a gente, ó, o que é que tu queres se especializar? Em que área da psicologia hospitalar? E residência não é só para psicologia hospitalar, mas tem um programa específico para hospitalar. Existe a residência no contexto saúde, que a gente pode intervir tanto na atenção primária, na secundária e a terciária fica para o hospital, né? Para a psicologia hospitalar. Nesse sentido, quando a gente escolhe, quero fazer psicologia hospitalar, eu preciso entender que especialização eu vou querer ter dentro da minha especialização. Por exemplo, existe o programa de oncologia. Você pode se especializar em oncologia dentro da psicologia hospitalar. Existe o programa de paliação. Então, você pode se especializar em paliação dentro da psicologia hospitalar. Existe o programa de urgência, emergência e trauma. Foi a especialização que eu fiz. Então, era uma especialização muito profissional. Existem especializações uniprofissionais, que eu vou intervir sozinha, sem ter essa equipe junto comigo, nesses contextos de intervenção, nesses contextos de dinâmica do serviço. Existe, tá? Então, eu entender que lugar eu vou ter uma afinidade, e onde é que vocês encontram essas afinidades? É no estágio, tá? Então, quem tem interesse aí por estágio em psicologia hospitalar, vão olhando, tem estágios privados que vocês podem concorrer a vagas, e aí o estágio no setor público, comumente, é liberado só no estágio obrigatório de vocês, tá? O que é que você precisa para ter uma residência? Além de estudar, principalmente políticas públicas, estudar SUS é uma base importante. Estudar especialidades, então visitar provas anteriores de residência e se inteirar do conteúdo dessa banca. Vocês precisam ingressar em atividades diversas da faculdade. Então, tipo, monitoria, extensão, iniciação científica, tudo isso traz pontuação para para residência, publicação de artigos, apresentação de banner em congressos, congressos internos, congressos externos, tudo isso conta ponto para residência, tá? Então, é isso, é um contexto que vocês vão precisar estudar quais são as especialidades que existem. Dessas especialidades, vocês, enquanto isso, vão tentando driblar e tentando. Driblar não foi uma palavra correta nesse momento, mas tentando adquirir, melhor dizer, adquirir currículo aí, para quando chegar na prova, fazer uma boa prova e ter uma boa nota de currículo, tá? Bruna, passa, por favor. E aí a gente vai chegar onde exatamente é a psicologia hospitalar. Simonetti é um dos autores que eu digo que é uma bíblia da psicologia hospitalar. Ele tem um livro chamado Mapa da Doença, que é bem interessante, fala várias coisas bem é, iniciais, bem próximas de uma realidade, com uma linguagem muito acessível para o aluno. Então, vale a pena a leitura, tá? Simonetti fala que a psicologia hospitalar corresponde ao campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos no entorno do adoecimento. Dessa forma, entender a doença em sua dimensão biopsicossocial de forma interdependente e interrelacionada com toda a complexidade que lhe é inerente. Essa visão holística estimula uma prática na promoção da saúde mais voltada para o paciente, portanto, menos voltada para o sintoma ou para o modelo biométrico de saúde, né? A gente entende que esse contexto do modelo biomédico é algo muito vertical e é algo muito presente nos nossos, no nosso meio laboral. É muito difícil a gente conseguir contrapontos a esse modelo, principalmente quando a gente não tem uma organização instituída, quando esse lugar biopsicossocial ele não está instituído nessa instituição, né? Ele não está colocado como algo
natural a ser percebido. Quando a gente observa que eles são completos contrapontos nessa instituição, a gente precisa galgar espaços, e nesses espaços que a gente vai galgando, a gente vai conseguindo trazer esse olhar para esse paciente em detrimento a esse adoecimento. Comumente, o paciente ele é visto como sua doença. É o paciente com câncer, é o paciente da Ilisarov lá na traumatologia, aquelas gaiolas que as pessoas colocam na perna quando tem alguma fratura. É o paciente da Ilisarov, é o paciente com transtorno mental, é o paciente é o alcoolista, sempre tem alguma coisa relacionada à doença que nomeia esse paciente. E a gente está na contramão disso, de nomear. É Ana, é Paulo, é Bruna, é Priscila, é Letícia, enfim. Quem é esse sujeito, né? Então, olhar para esse sujeito não só como nome, mas olhar para um todo, é olhar para esse sujeito biopsicossocial, que é o que equivale ao nosso fazer nesse lugar, tá? Bruna, pode passar, por favor. Vendo aqui uma pergunta, como o profissional de serviço social pode auxiliar o profissional de psicologia na psicologia hospitalar? O serviço social, geralmente, é o nosso braço direito. Não tem como a gente fazer. E eu já tive algumas experiências que eu não tinha essa equivalência, essa troca, esse diálogo muito próximo com o serviço social, por alguma questão institucional ou outra. E era bem sofrido esse processo, muito sofrido esse processo. O serviço social, ele está o tempo todo interligado com a gente. Quando a gente fala esse sujeito biopsicossocial, eu não estou dizendo que o fazer do médico é importante, o meu é importante, o do serviço social é importante. Não. Eu estou dizendo que o nosso fazer em conjunto é importante. A gente precisa da interlocução disso o tempo todo. E aí, quando a Bruna estava organizando o folderzinho dessa apresentação, ela me deu para ler, eu fiz, não, não, tá tudo errado. Psicologia clínica, psicologia social, tá tudo errado. E aí ela disse, mas eu preciso, Carol, que as pessoas entendam que a psicologia está lá através da psicologia clínica e através da psicologia social. Eu fiz, massa. Vamos lá. Tá tudo errado e ao mesmo tempo não tá tudo errado. Por quê? Sim, a gente vem de um direcionamento clínico, teórico clínico. A teoria que vai embasar o nosso fazer enquanto psicologia hospitalar, ele vem de uma raiz clínica, ele vem de uma base clínica que é estruturada, que é, arqui, é deixa eu tentar encontrar palavras. Ela é adaptada para uma realidade hospitalar. Aquilo que estava dentro de um consultório, ele sai desse setting ali organizado, aquele setting silencioso, aquele setting restrito, e nos coloca dentro de um ambiente que muitas vezes é o completo caos e ele precisa ser um setting terapêutico também. O nosso setting é o lugar que o paciente está, e não importa que lugar é esse. Eu vou mostrar mais à frente fotos de onde eu trabalho. Como eu disse, é uma urgência de porta aberta, é, que a gente não fecha. Pode estar o mundo explodindo, a porta está aberta, então vai receber paciente. Então, esse paciente que está chegando, vai chegando outro depois. E tem hora que realmente a gente não tem espaço nem para as pessoas fisicamente estarem lá, quanto mais para o atendimento acontecer. Mas é nesse caos que comumente nós precisamos estar lá e nós precisamos intervir. Então, o nosso setting, ele está aí, nesse lugar, tá? Eu vi que algumas pessoas tinham levantado a mão, não sei se foi por engano ou não. Eu vi que baixou depois. Eu tenho aqui um comentário, né, que diz assim, eu tive hospitalizado ano passado com encefalite e meningite, fiquei uma semana sem poder ver meus filhos. Foi graças à psicóloga do hospital que consegui fazer o encontro, conseguiu fazer um encontro entre eu e eles, né, um relato aqui que é Maravilha. bem importante. E o outro diz assim, professora, poderia diferenciar brevemente a atuação do psicólogo no hospital e na UBS? Antes disso, Carol, também queria falar como tem algumas pessoas que começam a aula às 7 horas em ponto, que tem professores que são mais rígidos, para a gente, se puder, depois que você responder essa pergunta, andar um pouquinho, mostrar as fotos, para que essas pessoas não percam.
E Ok, depois a gente continua. Pode ser? Eu vou passar ok, um pode ser. pouquinho, tá, pessoal? Eu vou deixar É, a Carol ficar mais uns 10 minutinhos, se ela puder também. Mas pelo menos quem precisar sair já vai ter visto as fotinhas, que é legal também saber, né, como é. com relação à diferença da psicologia hospitalar e a psicologia na UBS, a UBS ela entra como a psicologia da saúde. Então, são técnicas, é uma leitura outra, de outro ambiente. A gente vai entender que o ambiente hospitalar, ele vai direcionar as nossas intervenções. Ele direciona a teoria da psicologia hospitalar. Ele direciona a forma de se ler esse sujeito naquele ambiente. A gente vai entender que um ambiente não é por si só, não é que só tem um ambiente aqui e outro ali. Não. Esse ambiente hospitalar, ele carrega consigo representações e sofrimentos inerentes a ele. Lá na UBS, a gente vai ter aquele paciente que é do ambulatório, ele vai lá na unidade básica. Ele escolheu ir para esse lugar. Percebe a diferença? No processo de adoecimento, hospitalização, a gente não escolhe. Essa doença ela vem verticalmente e paralisa a nossa vida. A UBS, eu escolhi ir lá. Comumente um atendimento ambulatorial. Sou atendido, volto para minha casa, volto para minha rotina. De base, a gente já consegue entender os adoecimentos inerentes e os transtornos inerentes a esses ambientes. Lá, não significa que não vai ter transtornos, não significa que não vai ter atravessamentos, vai. Mas no hospital, tu vai estar instalado nesse ambiente por um tempo, provavelmente indeterminado, dentro de um sofrimento inerente aos processos de doença e aos processos emocionais. Antes da gente passar para a foto, Bruna, eu só quero ler essa frase, que é uma frase de uma psicóloga, é, que me marcou muito ao ler isso. Ele também está lá num regulamento de psicologia hospitalar do conselho, tá? Essa frase é: o psicólogo hospitalar é o membro da equipe de saúde que possui o estetoscópio para auscultar o silêncio do sofrer. Então, o sofrimento ele é inerente a esse processo. Todo mundo sabe. Hoje eu estava numa reunião de manhã, eu disse que hoje foi um dia caótico para mim. E eu estava numa reunião de manhã que a gente da psicologia, nós levamos uma demanda de uma clínica específica lá, uma clínica cirúrgica específica. Eu não sou dessa clínica, mas eu fui como representante da psicologia para essa reunião. E aí eu levei as demandas que os demais colegas me trouxeram. E lá eu levo, gente, vê só, tem uma clínica cirúrgica aí específica, que os médicos estão recorrentemente marcando cirurgias dos pacientes. Quase todos os pacientes estão ficando em jejum o dia todo. Quando é à noite, dizem cancelou a cirurgia, não vai ter mais cirurgia. Dão o jantar do paciente e no outro dia ele fica em jejum de novo. Esse paciente ele só come as 3 refeições no final de semana. Enquanto ele está hospitalizado, ele está ficando todas as refeições sem comer. Vê se isso existe. Existe? Não existe. Levo para reunião com a diretoria. E aí um médico levanta a mão e faz: ah, mas veja, por que isso? Isso é porque a equipe de cirurgia pensa que, se alguma cirurgia precisar realmente ser desmarcada por qualquer necessidade específica, a gente já pega outro paciente da fila para fazer uma cirurgia. O que o médico está dizendo? Ele está pensando na rotina dele de trabalho e agilizar os processos cirúrgicos, mas ele não está observando o sofrimento do paciente, a subjetividade do paciente. Então, naquele momento, a interrupção da psicologia, que no caso eu fui porta-voz disso, e o paciente? E a comunicação? E o sofrimento do paciente nesse contexto? Primeiro, por esperar uma cirurgia, segundo, por estar com fome o dia todo, todos os dias. Como é que fica, né? Então, são essas sensibilidades que, por mais óbvias que sejam, não são tão óbvias assim. E a gente está ali para fazer essa escuta desses processos de sofrimento. E aí, Bruna, passa para as fotos para a gente discutir um pouquinho. Peraí. Eu tô. Aqui, começa aqui, Carol? Pode começar. Só para vocês visualizarem, eu achei importante trazer. Eita, a outra foto ficou depois. Achei importante trazer
um pouquinho desse ambiente hospitalar. Às vezes ver fotos, às vezes eu levo os alunos para o hospital para olhar as paredes, mas ao olhar essas paredes, ela traz uma atribuição de significados importantes. Então, só para a gente discutir bem rapidinho, passa aí também, Bruna, passa de novo. Como eu estava falando antes da oncologia, por exemplo, aqui a gente tem uma urgência de porta aberta, uma das maiores do estado. Esse é um dos lugares que a gente atende. Esse é um dos lugares que viram o nosso setting. E assim como a oncologia, a gente precisa pensar que tem elementos subjetivos dessa clínica. A urgência também vai ter seus elementos subjetivos. Imagina o sujeito e as representações diversas desse sujeito nesse ambiente. Aqui, o meu mouse não vai, vocês não vão conseguir ver, mas aqui nessa primeira foto existem saquinhos. Esses saquinhos são com corpos, pessoas mortas nesses sacos. Aqui, né? Isso, Bruna tá mexendo aí, isso. Mais à frente tem outros sacos. Então, no meio desses sacos existem Aqui. pacientes, existem pessoas. Então, voltando à pergunta da UBS, entende que existem contextos bem diferentes entre uma escolha de ir e tu ser colocado nesse lugar de forma completamente vertical a isso. Então, tu tá aí dentro de um sofrimento. Aqui nessa primeira foto é a área vermelha, que tu tá isolado da tua família, sem entender, porque pouquíssimas pessoas param nesse lugar para te explicar. Aqui no lado direito da tela, a gente tem o corredor, que também é um lugar, como está dizendo o nome, corredor é para se passar, mas são colocados pacientes porque está a porta aberta, sempre está chegando demandas. Nesse ambiente vai ter situações inerentes que vão atravessar o paciente e que vai repercutir em respostas emocionais. E a gente está lá para fazer essa intervenção e para também fazer uma leitura desse lugar que o paciente está. Então, mesmo que ele esteja no hospital, já vão ter circunstâncias inerentes ao ambiente e dentro do lugar da clínica que ele está inserido, vão ter outras circunstâncias inerentes a esses outros processos mais específicos ainda, tá? Bruna, passa de novo, por favor. Eu estou correndo, eu sei que vocês precisam sair para a aula, eu também preciso sair, eu estou na sala de aula, a turma aqui já sem entender nada do que é que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Aqui é Ai, traumato Carol. e ortopedia, que também tem suas demandas específicas. Comumente são pacientes que vão precisar fazer intervenções, colocar pino, colocar algum equipamento, alguma órtese, que vão custar muito caro, que vão demorar para chegar. Então, são clínicas que o paciente vai demorar muito tempo. Eu já atendi paciente aí por 1 ano. Na reunião de hoje, a gente conversou sobre uma senhora que ela está há 1 ano e meio no hospital para fazer uma cirurgia, conseguiu mês passado fazer esse mês, é porque na minha cabeça já estou em abril. Conseguiu esse mês fazer cirurgia. Então, são várias situações que vão atravessar essa clínica. Comumente, o que é que a gente pensa? Acidente, trauma, acidente de moto, ou seja, muitos homens jovens que são provedores do lar, homens que são autônomos, então tudo isso é sofrimento que faz parte dessa clínica, tá? Pode passar, Bruna. Aí a gente vai chegar às cirurgias, né? Como eu falei, a gente tem muitas demandas de cirurgias, de marcações, de marca. Então, clínicas de cirurgias. A gente tem a clínica cirúrgica, que é a cirurgia geral. A gente vai ter outras especializações cirúrgicas, que é a clínica vascular, a urologia. Então, tudo isso é clínica cirúrgica que depende de um único bloco. O bloco é esse do lado direito. Então, não é um bloco muito grande, mas tem que dar conta de muitas demandas. Então, acaba que esses pacientes ficam nesse ESR, a sala de recuperação, ficam nessa sala de recuperação que acabam se estendendo aí por dias, às vezes por meses também, tá? A UTI, por exemplo, vão ter especializações, voltando aqui para o lado esquerdo. Acho que a professora caiu. Coitada.
Ai, gente, mas é isso, né? A gente tem a professora caiu, a gente tem essas dificuldades ainda adaptando ao Teams, né? Infelizmente. A lista de chamadas eu já coloquei aqui no chat, gente. Se vocês verem aí, por favor, coloquem. A Carol, gente, caiu. Ela tá aqui falando. Coitada. Peraí, gente. Você caiu, Carol, do nada. E tô vendo se ela consegue voltar ainda, porque ela também está em sala de aula para dar aula, mas vai ficar gravado. Vocês veem, né, a importância da psicologia hospitalar, que é uma coisa que a gente nem faz ideia. Carol é minha professora há 2 anos, eu posso dizer com muita propriedade o quanto ela já explicou o que ela viveu, né? Ela traz muito estudo de caso para a nossa sala, vivências dela, e, e ela realmente sempre tem aí muito a agregar, né? E ela lutou muito para estar onde ela está. Muito. Ela estudou muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, quem quer essa área, saiba que tem que estudar muito, que tem que se dedicar muito, tem que passar no concurso. Ela sempre fala que as provas são bem puxadas, sabe? E que precisa ter uma pontuação e, enfim. Mas que está crescendo muito também, né? Eu acho que uma coisa que a gente não tinha há 10 anos atrás, que é quando ela se formou, e que hoje a gente tem uma demanda e tem uma necessidade maior, né? Que tinha o ano até, sei lá, 6, 7 anos atrás. Aí a coisa vem aumentando. Nicole, tá levantando a mão? Quer falar alguma coisa? Oi, Oi, Fih. É só questão da lista de chamada, que pra mim não tava, tipo, atualizando as mensagens. Aí eu saí, entrei de novo agora, né? Quase agora. E aí, tipo, não entrou pra mim. Aí, se você puder, por favor, mandar depois de Claro, novo. eu vou colocar. Ah lá, já até colocar. Que amor. Ah, tá bom. Obrigada, Silvia. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Silvia. gente. Nada, imagina. Então, Oi, gente, desculpa, é, Bruna. pode falar. Voltei. Voltou, Carol? Ai, que bom. Eu ia falar. Eu tava falando de você aqui. Pode falar. Desculpa, gente. Eu tava assim, aconteceu alguma coisa, porque eu tava gesticulando, de repente o grupo caiu. Eu fiz, não acredito, essa sala caiu de novo. Foi. Mas enfim, fui eu aqui, deve ter caído a internet, não sei. Bom, gente, só para concluir, a UTI, eu estava falando sobre isso. A UTI vai ter suas demandas muito específicas, e essas demandas muito específicas, elas também vão trazer atravessamentos aí para o nosso fazer. Comumente, a gente vai fazer divisões, das nossas clínicas, porque a gente precisa se ambientar a esses processos. Passa para o próximo, Bruna, por favor. Carol, Como eu tem gente falei, perguntando uma coisa bem interessante aí, depois tá, você fala, ok. que é mais ou menos quanto ganha, em média, um psicólogo hospitalar Tá, isso é uma coisa bem iniciante. delicada para se falar, mas vamos lá, vamos Iniciante, você falar. fala assim, do iniciante, né? Assim, Não, é lógico. delicado porque é um calo pra gente, né? Não é que é indelicado eu falar, não, de forma alguma, eu falo Uhum, mesmo. Mas é um calo pra gente, né? E aí aham. eu trouxe esse, eu acho que é o último das fotos, que é a clínica médica, que é a minha clínica atualmente. A gente precisa, de fato, fazer essa separação para que a gente tenha mergulhos na clínica. A gente precisa de entrosamento com a equipe. Muitas vezes a gente está na reunião da equipe, um olha para o outro, um já entende o que o outro está querendo fazer ou querendo dizer. Então, a gente já tem essa comunicação com isso. Quando, às vezes o médico diz, ó, é primária, eu já sei o que é que vai ser, eu já sei o que ele está querendo dizer com isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele só olha para mim e diz um código, então eu já entendo. Então, eu preciso fazer parte dessa equipe, eu preciso entender sobre os processos de doença dessa clínica. A clínica médica é bem desafiadora porque é somente tudo. Tudo que pode dar errado no nosso corpo está lá. Então, é bem desafiadora. Toda vez eu estou lá, minha gente, dá aula, por favor, que eu não faço ideia o que é isso. E aí, tá tudo bem, tá? Nesses processos, tá tudo bem. Perguntar, se entrosar, fazer parte dessa equipe. Com relação a, ao quanto um psicólogo hospitalar ganha, existem muitas diferenças. Atualmente, no serviço público, a gente não vai ter uma média de R$ 2.000. É muito pouco, muito pouco. No serviço privado, a gente consegue um pouquinho mais, mas aí comumente somos PJ. O
que acontece com o psicólogo hospitalar? O que acontece com essa psicóloga hospitalar que vos fala? Mil vínculos. 1.000 vínculos. Mil vínculos. Eu estou dizendo uma média de 2.000, mas geralmente tem umas gratificações, tem plantões, outros que você sempre consegue pegar. Então, essa coisa ela vai aumentando. Nunca é menos de 2.000. É de 2.000 para cima. Mas também não é lá em cima. Eu tenho uma amiga que recentemente foi rodar no Sírio-Libanês. Não é tão longe disso aqui. Tem uma base aí com quantitativo de carga horária também semelhante, vai ganhar um pouquinho mais, e aí vai depender de muitas situações. Um hospital de grande porte aqui do Recife me ofereceu recentemente é, 40 horas semanais, R$ 4.000. Então, é um pouquinho melhor, mas é uma exclusividade maior, tem coisas que vale a pena, tem coisas que não vale. Então, tem que ser por muito amor. Quando a Bruna postou o folder dessa conversa que a gente está tendo aqui, eu coloquei, eu amo falar do que eu amo. E eu amo psicologia hospitalar. Sempre amei e eu espero amar para sempre. Espero que um dia a gente fale sobre essas remunerações com maior gratificação, com um olhar mais digno para o nosso fazer, que é tão sacrificado, né? Eu falei o quanto você estudou, o quanto você ralou para chegar aí, né, Carol? E ainda Isso. mais numa época que nem tinha tanta demanda, né? Eu tava falando sobre isso na hora que você Isso. entrou. Eu acho que eu entrei nessa hora que você estava falando da diferença, né, da demanda, e é uma coisa que eu falo muito aos meus alunos. Não para psicologia hospitalar só, mas para psicologia de forma geral. Eu vi que algumas pessoas estavam falando, essa turma não são só de psicólogos, tem mais pessoas, mais cursos do que psicologia. Tem serviço social também, né? Ai, gente, desculpa, eu estava Não falando, tem problema. jurando que só tínhamos psicólogos aqui. Não tem problema, Carol. E outra coisa, eu normalmente eu falo, eu pergunto pra galera, né, quando eu abro a sala. E se a gente tivesse conseguido todo mundo, iam ter vários outros cursos, inclusive. E nós só conseguimos Entendi, alcançar esses porque é o que a gente tinha acesso direto para enviar o link, entendi. Vou dar né? uma bronca em você depois, por Pode brincadeira. dar, Brincadeira. pode dar. Mas, ó, Ó, faz tecnólogo em radiologia, olha que amor. eita, que massa. Arrasou, arrasou. Então, gente, é sim fazer com amor, mas é sim muita técnica, é sim muito estudo. São muitas questões envolvidas. Eu não pude falar nenhum terço do que é psicologia hospitalar para vocês. Pude falar nenhuma gotinha. Mas uma coisa que chama muita atenção dessa diferença desses processos todos. No momento que eu fiz a graduação, no momento que eu era estudante, no momento que eu era residente, a psicologia era um outro lugar, era uma outra visão. A pandemia teve muitas perdas que são. A gente não pode nem falar quantas perdas tivemos, mas a gente também teve muitos ganhos para muitas profissões, e a psicologia teve muitos ganhos. Uhum. Então, a nossa ampliação, por exemplo, eu trabalhava no hospital que tinha 5 psicólogas, hoje nós somos quase 30 psicólogas no mesmo hospital. Olha Então, aí. isso foi um ganho pós-pandemia, tá? Essa discussão que a gente está fazendo aqui certamente é um ganho pós-pandemia. Muitos estudantes de psicologia com interesse, muitas pessoas fazendo outros cursos com interesse em psicologia. É um ganho pós-pandemia. A gente falar sobre saúde mental foi um dos maiores ganhos desse processo. A gente conseguir falar sobre isso abertamente, com muitas quebras de tabus e muitas representações atravessadas, foi um dos nossos maiores ganhos. Muito É... legal. Ô, Carol, já estão pedindo que você volte, viu? Eu Ai, vou que massa! organizar, gente. Eu vou organizar para a Carol voltar, pelo menos no final do mês, porque essa mulher não para. Difícil eu conseguir. Essa mulher não para. Eu vou tentar trazer ela de volta para fazer uma parte 2 aí, tá? Enfim, da psicologia hospitalar, para ela trazer mais um pouquinho para vocês. E quem gostou, por favor, pode reagir com um coraçãozinho aí para a Carol receber esse carinho de vocês também, que ela se dispôs a estar aí nessa loucura chamada sala de aula. E aqui aí, Carol, todos os coraçõezinhos para você, Muito viu? obrigada, gente. Fico com pena de não conseguir explanar a aula toda, que já era super resumida. A gente foi na metade dela, tem um monte de conteúdos outros
que aí Bruna pode disponibilizar, só coloca em PDF para ficar organizadinho e não desfocar, pode disponibilizar. E talvez a gente poderia até fazer um encontro de conversa, assim, conversar Eu sobre tudo acho, isso que foi Carol. apresentado hoje. Estou à disposição, tá, gente? Estou à disposição. É difícil sistematizar toda a experiência de uma vida em meia horinha, praticamente, mas é isso. Tá bom, Obrigada pela Carol. participação de Obrigada. vocês, gente. Os alunos estão aqui já olhando para mim, atravessado, que eu não comecei a aula. Eu imagino. Eu vou precisar sair, mas é isso. Beijo. Boa Obrigada, noite, gente. Carol. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Até o próximo encontro. Nós estamos aprendendo a lidar com esse Teams. Teve gente que foi derrubada, a Carol foi derrubada, outras pessoas também. E é isso, gente. A gente está tentando chegar lá, mas não está muito fácil. Mas vai dar certo, tá? Nosso próximo encontro vai ser a continuação da palestra da professora Fábia sobre psicanálise. E eu vou trazer a Carol de volta, pode deixar, viu, gente? Ela é difícil, mas eu pego ela, vai dar tudo certo, tá? Gente, vou encerrar. Brigadão, fiquem com Deus e até o próximo evento do Desembolando, tá? Beijo.